por isso ele não pôde estar conosco aqui hoje. E por isso você percebeu que só faltou aqui o departamento de... Qual departamento cantar? Todo mundo cantou, faltou só os adultos, né? Todo mundo cantou, mas irmãos, não se preocupem, daqui a pouco nós estamos encerrando. A gente não vai se alongar na pregação. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Certa vez um pregador foi pregar numa igreja, e aí ele perguntou para o pastor assim: pastor, eu posso pregar até que horas? O pastor falou: rapaz, você pode pregar até meia-noite. Só que 9h10 o povo vai levantar e vai embora. Você pode ficar pregando a hora que você quiser, mas as pessoas, elas têm um compromisso com o horário. Os irmãos podem ficar despreocupados, tá? Nós não vamos nos alongar. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 23 até o versículo 27. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Sei que veio aqui. Desde já eu quero agradecer também a presença dos visitantes. Não vou perguntar quem é visitante, porque normalmente os visitantes ficam um pouco acanhados, né? Mas não se engane, eu estou daqui, eu estou vendo que você está nos visitando, e eu quero te dizer, fique à vontade. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e Deus tem uma palavra para a sua vida aqui também nessa noite. Joel capítulo 2, vamos ler do verso 23 ao verso 27. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe aí na sua versão que você está familiarizado. A palavra do Senhor diz assim, verso 23: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Os irmãos podem se assentar somente até aí. Graças a Deus. Vamos refletir um pouco nessa palavra que Deus tem para o nosso coração. Você já ouviu falar em meritocracia? Meritocracia é uma palavra que significa, a grosso modo, você fez, você ganhou, você recebeu. Isso é muito utilizado nas empresas, pelo menos nas melhores empresas. As empresas que trabalham com plano de carreira, que dão aumento para os seus funcionários, elas trabalham com meritocracia. O funcionário que trabalha direitinho, que não se atrasa, né, que se destaca no meio dos outros, ele recebe um aumento, né, recebe uma promoção. Isso é meritocracia. Você fez, você recebe. Quem trabalha por conta própria, dificilmente vai conseguir esse reconhecimento, mas quem trabalha empregado numa empresa boa, né, se a empresa é boa, a empresa recompensa os seus funcionários e tal. Isso é meritocracia, mérito seu. Você fez, você se esforçou, você se destacou, final do mês você recebe o seu aumento. Amém, irmão? Você recebe? Aleluia. Toma posse, fica desligado não. A sua promoção, né? A meritocracia é uma coisa humana, né? Uma coisa que diz respeito a nós, né? Nós vivemos assim. Dentro da sua casa,
Muitos pais também trabalham dessa maneira, às vezes até sem perceber. Se o filho faz a lição de casa, ele pode jogar videogame. Se ele não faz a lição de casa, ele está de castigo, ele não merece mérito, ele não merece, ele não pode brincar no quintal. E por aí nós vamos educando, nós vamos orientando as crianças, preparando as crianças para o mundo lá fora. E isso nem sempre acontece. Às vezes pode ser que você é o melhor funcionário do teu setor, da tua empresa. Pode ser que você está ralando bastante, mas como a sua empresa não é uma empresa boa, você vai continuar ralando e é graças a Deus que você está empregado. Mas nas melhores empresas, eles trabalham assim, e as melhores famílias também trabalham assim. Porque se você recompensar um péssimo funcionário, o que você está dizendo para ele e para toda a equipe? Todo mundo pode ser ruim, não tem problema. Se você recompensa um filho que faz uma bagunça, que faz uma arte, o que você está dizendo para ele? Filho, você pode ser do jeito que você quiser. Se você tem 2 filhos, por exemplo, e você recompensa um filho que fez uma bagunça, que fez uma arte, você está dizendo para o outro: olha, não adianta ser obediente. Enfim, os irmãos estão entendendo o que é meritocracia. Nós trabalhamos assim. O ser humano trabalha assim de maneira muito natural. Até mesmo na igreja, já reparou? Assim a gente vai trabalhando. Os irmãos que se destacam no meio da igreja, nós recompensamos. Com cargos, por exemplo, recompensamos. Percebi que o irmão vem arrumadinho para a igreja, bonitinho, o irmão está na igreja já faz um tempo e tal, é todo certinho, você vai ser diácono. Não deixa de ser uma recompensa pelo mérito dele, por estar servindo bem, por estar seguindo direitinho. Meritocracia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muito embora nós trabalhamos assim, vivemos assim no nosso dia a dia, Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus ele trabalha diferente. Porque já pensou, irmão, se nós fizéssemos por merecer diante de Deus? Já pensou se nós tivéssemos que merecer alguma coisa de Deus? O que nós poderíamos fazer para Deus, para merecer dele alguma coisa? Por exemplo, você é um salvo em Cristo Jesus. A salvação que você obteve foi de graça. O que você fez para ser salvo? Deus ele tem uma maneira de trabalhar com o ser humano que é diferente. Essa maneira chama-se misericórdia. Misericórdia. Nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Por mais que pareça, irmãos, mas eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós somos dotados de uma natureza pecaminosa. A nossa natureza, ela tem uma inclinação para o mal, para tudo aquilo que não presta, para tudo aquilo que é errado. É difícil de imaginar isso de uma pessoa boa, mas essa natureza ruim está dentro de todos os seres humanos. Se tivermos oportunidade, a gente dá uma rasteira no nosso irmão e fica por isso mesmo. Se pintar uma oportunidade, a gente se dá bem, a gente lucra, a gente passa a perna no irmão, nas pessoas, porque assim é o ser humano. E o que nós merecemos por causa disso? Nós não merecemos nada. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é comparado ao trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Não é um pano de chão, é muito pior do que isso. Na linguagem bíblica, o trapo de imundícia era uma espécie de pano que as mulheres usavam para se limpar, né, na época de menstruação. Era um troço que era descartado e tinha que ser descartado em certos lugares, porque não servia para mais nada. Assim a Bíblia compara a nossa justiça. Quando você acha que está fazendo alguma coisa boa, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês estiverem obedecendo, quando vocês estiverem fazendo tudo certinho, se considerem servos inúteis. Forte essa palavra, não é verdade? O que é um servo inútil? Que só faz aquilo que precisa ser feito.
Então o que nós podemos fazer diante de Deus para merecer alguma coisa de Deus? Nós não temos essa condição, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, e a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sabe quando você desperta da cama? Quando você consegue despertar e você se olha no espelho e vê aquele ser ali vivo, respirando ainda, isso é misericórdia, porque você poderia não ter acordado essa manhã, mas pela misericórdia do Senhor, você acordou. Pela misericórdia do Senhor, você está aqui hoje. E às vezes nós olhamos as situações aí fora, na vida das pessoas, e nós precisamos parar hoje, fazer uma reflexão e dizer: Deus, obrigado pela sua misericórdia, porque me permitiu estar aqui na tua casa hoje, ouvindo essa palavra, participando dessa noite de louvor, de adoração. Obrigado pela sua misericórdia. É a misericórdia de Deus, irmãos, que nos sustenta, que nos mantém de pé. É por isso que Jesus, ele nos ensinou a considerar sempre o irmão superior a nós. Nós precisamos considerar uns aos outros superiores, porque quem sou eu? Não sou nada. Então, na minha concepção, o irmão Pedro, ele sempre será melhor do que eu. O irmão Roberto sempre será melhor do que eu. A irmã Fabíola sempre será melhor do que eu, porque eu não estou de olho na vida da irmã Fabíola, eu estou de olho na minha vida. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo alguém que não serve para nada, alguém que não merece nada. E aí eu entendo a misericórdia de Deus. E eu percebo que a misericórdia de Deus é uma medida que Ele tem. Nós temos a mania de medir uns aos outros. Medimos a vida, medimos a espiritualidade uns dos outros. E Deus, ele também tem uma medida. E eu queria falar nessa noite sobre a medida recompensadora de Deus. Como é que Deus usa a sua misericórdia sobre ou para com as nossas vidas? É de uma maneira surpreendente. Recompensar alguém por aquilo que ele fez é uma coisa que nós entendemos. Mas ser recompensado por algo que nós não fizemos, como entender isso? O nome disso é graça, é favor imerecido. Quando alguém presta um favor para alguém, no mundo que nós vivemos hoje, é até difícil imaginar que alguém faça um favor para alguém. As pessoas estão tão frias. A gente tem dificuldade de pedir um favor, porque a gente não sabe o que a gente vai ouvir. Quando você diz: por gentileza, você poderia fazer, a pessoa já está toda armada. Pô, tanta gente aí, por que você fala logo comigo? Nós estamos em um mundo que está escasso de pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar, que querem estender as mãos. Mas Deus, ele tem a sua graça, que é um favor imerecido, que é algo que nós não entendemos, das coisas que acontecem conosco. Por que isso? Porque eu merecia o inferno. Eu mereci o inferno, mas Deus me trouxe aqui e me colocou diante da sua presença, e me colocou assentado com príncipes e princesas. Porque isso é uma medida que Deus utiliza, e nós vamos refletir sobre isso nesse texto hoje. Mas por que o texto de Joel? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos atitudes que Deus toma, e através da leitura dessas atitudes, a gente traça um perfil de como é Deus, de como Deus age, de como Deus faz. As atitudes sempre vão falar mais do que as palavras. Você não vai encontrar nenhum momento da Bíblia escrito assim: então Deus chegou, se apresentou. Não. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus. Que Deus? Ele não precisa de apresentação. Ele é Deus, é o único Deus. Nós vemos atitudes de Deus, comportamento de Deus. Ele não precisa ficar explicando as suas ações. Ações falam muito mais do que palavras. No livro de Joel que nós lemos aqui, irmãos, o povo estava passando por um momento de seca terrível. Não estava chovendo, e as suas plantações estavam sendo destruídas por gafanhotos.
Havia uma praga enorme de gafanhotos que havia destruído as plantações. E o povo estava desesperado, porque nós estamos falando aqui de um povo rural, um povo que vivia da terra. E quando esse povo não tem os seus alimentos, eles estão perecendo, famílias estavam perecendo por causa disso. Mas Deus decidiu socorrer o seu povo. Deus decidiu estender a mão e salvar e livrar o seu povo. Quando nós lemos aqui no verso 23, ele diz: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Naquele momento não estava chovendo, mas Deus disse para o povo: alegrem-se, porque eu vou recompensar vocês, porque eu vou fazer diferente na vida de vocês. Lá em Israel, a geografia de Israel, se você jogar isso na internet, você vai descobrir isso muito fácil. Acontecem dois tipos de chuvas lá. É a chuva serôdia e a chuva temporã. Você já deve ter ouvido canções sobre isso. Tem um primeiro momento de chuva, que vem uma chuva muito forte, uma tempestade. Essa chuva, ela serve para afofar a terra. A terra fica fofa, os agricultores vão lá, fazem as valas e lançam as sementes. Depois vem outro período de chuva, uma chuva mais fraquinha. E essa chuva, ela vai regando a semente, ela vai regando e as plantações vão crescendo. E essas chuvas não estavam acontecendo naquele momento, naquele período. O povo estava vivendo uma seca. Então Deus diz no verso 23: vou lhe enviar as chuvas, e as duas chuvas virão, as de outono e as de primavera. Não virá apenas uma chuva, não virá apenas outra chuva, mas as duas chuvas virão. O povo só precisava da primeira chuva para poder preparar a terra, para poder lançar a semente. Isso já estaria de bom tamanho, mas o Senhor Jesus fez questão, o Senhor Deus fez questão de dizer que iria lançar as duas chuvas, que iria trazer as duas chuvas de volta. Com essa atitude, o que eu vejo em um Deus que trabalha dessa maneira? Isso não estava acontecendo. Se você ler todo o livro, e é muito pequeno, você pode ler ele facilmente, você vai perceber que o caos estava instalado na cidade, por conta da seca. O que havia sobrado, a praga tinha consumido. Então alguma coisa precisava ser restaurada. Deus estava dizendo que Ele ia regular novamente os ciclos da natureza. E aquelas chuvas que sumiram, eu não sei quantos anos eles passaram ali, sem que as chuvas viessem. Mas vamos supor que fosse pelo menos um ano sem as chuvas, na sua estação certa, irmãos. Atrapalhava tudo, estava tudo desregulado. Acertei. Era necessário uma intervenção na natureza, para que tudo voltasse ao seu devido lugar, para que as chuvas viessem no tempo certo. E o escritor faz questão de dizer: chuvas de primavera e chuvas de outono. Pode aguardar, quando a estação chegar, as chuvas virão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso Deus, além de ser um Deus que nos recompensa, mesmo sem a gente merecer nada, é um Deus que trabalha de maneira organizada na nossa vida. E às vezes a nossa vida está de cabeça para baixo, está toda destruída, e ninguém se aproxima para nos ajudar, ninguém se aproxima para nos estender as mãos. Mas Deus tem um prazer, irmãos, de pegar as pessoas que estão lá embaixo e de erguer. Deus tem prazer de pegar pessoas que estão com a vida de cabeça para baixo e dar um jeito naquilo ali. O Senhor Jesus, Ele disse: eu vim para os doentes, não vim para os que estão sãos. Para quem está com a vida boa, tranquila, aquela pessoa que esquece de Deus, que não diz no seu coração que não precisa de Deus, essa pessoa, Deus não vai agir na vida dela.
mas aquela pessoa que está carente, que está necessitada. Nós percebemos nessa atitude aqui que Deus, Ele trabalha dessa maneira. Ele não precisou falar, mas Ele iria agir assim, regular as chuvas. No tempo certo as coisas iriam acontecer. Nós podemos imaginar que os agricultores já estavam preparando a semente. O outono está chegando, a primavera já está chegando. Aquele que prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. As chuvas que estavam faltando esse ano irão acontecer, porque foi o Senhor que falou. E o que nós fizemos para que Deus agisse dessa maneira? Nada, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai que, tendo condições, irmãos, que tendo condições, Ele não abençoa o filho que tem? Quantos de nós não tínhamos rumo certo na vida, mas por causa do trabalho do nosso pai, muitos de nós estamos colhendo os frutos que os nossos pais plantaram. Muitos de nós moramos em uma casa que foi do nosso pai, um terreno que o nosso pai nos deu. Conquistas que nós temos hoje, que veio através dos nossos pais, porque tiveram prazer em fazer isso. E com Deus não é diferente. Deus tem prazer em nos abençoar, e Deus age regulando os processos nas nossas vidas. Deus nunca vai agir de maneira desorganizada, irmãos. Deus nunca vai agir na desorganização. Primeiro as coisas vão se encaixando. Depois que as coisas estão encaixadas na nossa vida, a gente começa a ver a mudança chegar. A gente começa a ver aquela luz no final do túnel. E Deus, Ele vai regulando, Deus, Ele vai acertando. Muitas coisas na nossa vida que nós gostaríamos de tirar, de arrancar, o próprio Deus, Ele se encarrega de fazer isso por nós. Esse é um comportamento que nós percebemos em Deus. Trazer de volta as chuvas, trazer de volta para a nossa vida coisas que nos são necessárias, coisas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Quantas decisões erradas, quantas escolhas mal feitas que nos levaram até onde nós estamos hoje. Quantas coisas nós perdemos ao longo do caminho, quantas coisas nós perdemos de vista. Mas Deus vai trazer para perto aquilo que você precisa. Deus vai afastar de você aquilo que não faz bem para a sua vida. Deus vai regular a sua vida que hoje está de cabeça para baixo, e Deus vai colocar a sua vida de cabeça para cima, como ela precisa estar, irmãos. Ele tem prazer em fazer isso na nossa vida. Qual é o pai que vê o seu filho sofrendo, desempregado, endividado, e podendo ajudar, não ajuda? Compra a briga do filho, assume as dívidas. Deus tem prazer em assumir as nossas dívidas. Que isso, pregador? Deus vai pagar as minhas dívidas? Deus, Ele vai te dar os caminhos. Deus, Ele vai trazer a solução. Deus, Ele vai te abençoar, irmãos, porque Ele tem prazer nisso. Ele olhou para o seu povo que estava aflito, em um momento de caos. Deus disse: eu vou entrar na história de vocês. E aquilo que estava faltando, aquilo que estava desregulado, vai ser regulado novamente. E as coisas vão acontecer, coisas que estão travadas na nossa vida, talvez uma causa na justiça. E você olha para a sua vida hoje, e quanto você avançou ao longo desse ano? Talvez até hoje, até o mês de setembro, você não tenha avançado nada. Mas Deus está dizendo: é tempo de avançarmos. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de melhorar, é tempo das coisas estarem certo na sua vida. E às vezes a única coisa que precisa é uma decisão do céu. E quando é decidido lá em cima, irmãos, quando as coisas são decididas lá em cima, o anjo, ele vem trazendo a bênção, e ninguém pode parar no caminho dele. O diabo, ele pode tentar. O diabo é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele pode ter soprado no seu ouvido que esse ano não vai acontecer nada, que esse ano não vai ser nada diferente do ano passado. O ano passado não deu nada certo, esse ano vai continuar ainda pior. Mas ele está derrotado no nome de Jesus. Não dê ouvidos à voz do diabo, dê ouvidos à voz de Deus. Deus já autorizou a bênção, Deus já liberou a bênção, irmãos.
e ela vai chegar na tua casa, ela vai chegar na tua vida, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele diz: ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se, o seu Deus lhes dará chuva. As coisas vão voltar para o seu devido lugar, as coisas vão voltar a acontecer. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus ele tem um projeto para a nossa vida, um plano para a nossa vida, uma estrada para cada um de nós trilharmos. E existem momentos que nós saímos desse plano, que nós saímos desse projeto, dessa estrada. É muito comum isso acontecer. Quando tomamos escolhas, quando tomamos decisões precipitadas, nós saímos. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele não vai criar um novo caminho. Obrigado, meu amor. Ele não vai criar um novo caminho para você. Porque Deus não tenta a sorte. Deus não é como a gente, não, eu vou tentar, vou botar esse menino para tocar aí, se der certo Deus, se não der certo Deus. Não trabalha dessa maneira. Quando Deus olhou para você, Ele viu toda a sua vida, Ele viu o seu histórico, Ele te chamou porque Ele sabe que você é capaz, ainda que nem você acredite nisso, mas você é capaz. A estrada que foi preparada só para você, exatamente para você. Mas muito embora você tenha saído um pouco, Deus ele vai criar um caminho para te botar de novo nessa estrada. E às vezes nós não entendemos, mas eu estou agora em outro caminho. Esse caminho vai te trazer novamente ao centro da vontade de Deus, para aquilo que Ele projetou, para aquilo que Ele planejou para a sua vida. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus nos dará dupla honra. Isso não inventei não, irmãos, isso é a palavra do Senhor. Deus não tem prazer na vergonha de ninguém. Deus não tem prazer na desgraça, na derrota de ninguém. Deus ele tem prazer de que você seja um vitorioso, de que você seja abençoado, de que você tenha para emprestar, para socorrer a outras pessoas. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer colocar tudo no seu devido lugar. Porque Deus não é Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 24 ele diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. O povo tinha recipientes chamados de tonéis, vamos chamar de latão. Eles tinham seus latões ali para poder encher conforme eles escolhessem. E a perspectiva, de alguém que tem o recipiente é de que talvez possa até encher aquele recipiente. Mas a palavra de Deus não era para encher aquele recipiente. Deus ele fala sobre transbordar. Percebe que a linguagem de Deus é sempre essa, transbordar. Porque a linguagem de bênção de Deus para a nossa vida é sempre uma bênção completa. É sempre uma bênção que sobeja. É sempre algo que vem para a nossa vida, mas que também alcança outras vidas. Isso me fez lembrar de quando Pedro estava pescando. E Pedro havia pescado toda aquela noite e não havia apanhado nada. Você conhece essa história? Pedro era pescador nato, profissional da pesca, e não havia apanhado nenhum peixe. E quando ele chega à beira da praia, Jesus estava ali, e Jesus libera uma palavra para Pedro, e diz: volte ao mar, lance a rede no lado direito. Pedro retorna para o mar, e Pedro diz: olha, eu vou segundo a sua palavra. E quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que ele pega muitos peixes, tantos peixes que o barco dele quase afunda. E é necessário que Pedro tome uma atitude e chame outros barcos que estão próximos, para que ele pudesse dividir a carga daqueles peixes. Perceba que aquilo que Deus faz na nossa vida nunca diz respeito somente a nós. Toda a vida cristã, me dá um outro microfone aí, que acho que esse microfone desviou aqui.
Toda a vida cristã, ela diz respeito ao próximo. Jesus, ele deu 2 mandamentos para os seus discípulos: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Todo o evangelho se resume nisso. Todo o evangelho se resume em amar o próximo, em fazer pelo próximo. Tudo que está sendo feito, tudo que foi feito, tudo que acontece na vida cristã diz respeito ao outro. Eu só estou pregando por causa de vocês. Nós só estamos aqui. Amém. Nós só estamos aqui. Eu não sei qual está pior, mas amém. Os irmãos estão entendendo. Melhora aí, jovem. Abaixo, está muito alto. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tá bom, irmãos? Dá para ouvir? Então, vamos lá. Até o som desse microfone não é por causa de mim, é por causa de vocês. Porque por mim, eu estou me escutando bem falando assim. Mas eu preciso do microfone para que vocês lá de trás me ouçam. Tudo que é feito aqui é por causa dos outros. O reino de Deus é isso. Para quem eu vou mostrar, para quem eu vou mostrar que eu sou um crente, que eu sou lavado, remido? Para Deus, preciso mostrar alguma coisa para Deus, irmãos? Deus me conhece, Ele sonda o meu coração. Mas vocês, é com vocês que eu pratico o amor. É a casa de vocês, chama Mistério de novo, que eu visito para fazer aquele lanche, né, irmão Pedro? É com vocês que eu partilho daquele churrasco abençoado, né? É com vocês, irmãos, vocês, a gente viaja, a gente está junto, a gente se esbarra por aí, e aí vocês vão vendo se eu sou crente de verdade ou não. Vocês são a minha métrica. É com vocês que eu fico irado ou não. É com vocês que eu pratico tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, nós, sem os outros, nós não somos ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Para ir para o céu, no mínimo para ir para o céu, nós precisamos de um dos outros. Precisamos. Nós somos carentes uns dos outros. Então tudo aquilo que Deus faz na minha vida não diz respeito somente a mim, não diz respeito só a minha pessoa. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo aquilo que Deus me abençoa é para que eu abençoe também outra pessoa. Deus, Ele quando faz na minha vida, Deus quando Ele providencia para mim, Deus está de olho em algo muito maior. Quando Deus abençoa a minha casa, a minha família, Deus não está olhando só para a minha casa, Deus não está olhando só para a minha família, Deus está de olho na minha vizinhança, Deus está de olho nas pessoas da minha igreja, Deus está de olho naqueles que são próximos a mim, irmãos. Então aquilo que está na minha vida acaba alcançando outras vidas, porque Deus trabalha dessa maneira. Porque se for uma coisa só para mim, isso chama-se egoísmo. E isso não é uma característica do reino de Deus, mas no reino de Deus nós partilhamos, nós abrimos mão. Jesus, ele disse: se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dê até mesmo a sua capa. Compartilhe, partilhe, abra a mão. Quanto mais você abrir a sua mão para as pessoas, mais Deus vai te abençoar. E assim acontece na nossa vida. Quando Deus diz aqui no verso 24, os tonéis vão transbordar de vinho novo e de azeite. Eu percebo uma atitude de Deus, uma característica de Deus. Deus não é miserável. Deus não dá com uma mão e toma com a outra, não. Deus, ele dá para soprar na sua vida. Mas não é para você esbanjar, não, irmão. É para você socorrer outras pessoas. É para você estender a mão para outras pessoas. Tudo aquilo que você tem é de quem? Isso você gosta de cantar, né? Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Mas o meu carro eu não dou carona. Mas a minha casa não vai ninguém. A minha churrasqueira é só minha. Dá para cantar isso, irmãos? O negócio é mais sério do que a gente imagina. O nosso score celestial desceu agora uns 30%. Se tudo que eu tenho foi Deus que me deu, o mínimo que eu posso fazer é usar tudo isso para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Agora, pense nisso. Se cada um de nós usar as bênçãos de Deus na nossa vida para abençoar o irmão, se nós estivermos aqui hoje 80 pessoas e eu abençoar uma pessoa, tem 79 que vão me abençoar. Parou para pensar nisso? Isso é o reino de Deus, essa partilha, essa troca. Porque quando Deus nos faz na nossa vida, Ele nos dá o exemplo. Ele vai transbordar, Ele vai fazer muito além. A Bíblia diz que Deus, Ele faz o quê? Além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando você pede algo a Deus, Deus Ele faz além. É a palavra dele que está dizendo: vou fazer além, vou fazer muito mais do que você precisa, do que você está pedindo. Deus, Ele nos faz entender que nós podemos ir além das nossas capacidades. Ele faz transbordar o tonel, Ele vai fazer transbordar a nossa vida de bênção. Deus nos leva, irmãos, a lugares que nós nunca imaginávamos que estaria. Coisas acontecem na nossa vida que às vezes parece até um sonho, mas Deus faz, Deus realiza. E às vezes bênçãos que nós desfrutamos, que às vezes a gente nem repara, mas foi um milagre que Deus fez acontecer. Situações que nós presenciamos que só o Senhor, irmãos, só o Senhor. Se você for parar para analisar a sua vida, as coisas que Deus fez, os detalhes de como que Deus foi trabalhando, de como que Deus foi encaixando as coisas, você vai perceber. Você vai perceber que esse Deus que está cuidando de você é um Deus sem miséria. É um Deus sem miséria. É um Deus que é liberal. É um Deus que não faz as contas, porque nós, às vezes a gente empresta uma coisa para alguém, empresta, já fazendo as contas, né, de quanto que vai voltar. É os juros, é a correção monetária. Deus não faz isso, irmãos. Deus, Ele dá livremente uma medida recompensadora, diferenciada. Eu iniciei a pregação falando que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus faz. Parece até que às vezes é para esfregar na nossa cara, né? E, ó, eu te abençoo mesmo e acabou. Deus faz isso, irmãos. Às vezes nós somos tímidos e a gente acha, não, isso aí não é para mim não, eu sou daqui de Xerém e tal. E aí as outras pessoas vão tomando posse, e as outras pessoas vão, e a gente vai ficando para trás. Entenda que a medida de Deus nos abençoar é uma medida diferenciada. É algo grande, é algo poderoso. Deus não nos mede segundo as nossas pretensões. Graças a Ele por isso. Porque nós, na nossa timidez, deixamos de avançar, deixamos de progredir, paramos na nossa vida mesquinha, pequena e nos acomodamos. Os anos passam e a gente continua o mesmo, e a gente não avançou, e a gente não cresceu, e a gente não mudou. O nosso Deus é um Deus que está sempre avançando, sempre avançando, e Ele quer que você avance junto com Ele. Para que isso? Para que isso? Por que Deus quer fazer na minha vida isso? Para que você arraste outros junto com você. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida não diz respeito somente a nós, mas diz respeito a outras pessoas, diz respeito à sua família, diz respeito à sua casa, diz respeito aos seus amigos, aos seus colegas, diz respeito aos seus parentes, aos seus familiares. Deus só precisa de uma atitude nossa, irmãos, uma atitude nossa, um comportamento nosso, uma postura nossa. E nós estamos em um tempo hoje onde está todo mundo falando assim, não, você tem que se posicionar, vai falar de política. Se você procurar na minha rede social, você não vai ver nada de política lá, porque eu não tenho tempo para isso, irmãos. Eu tenho que me posicionar de outra maneira.
Enquanto você está brigando por causa de outro aí, você tem que brigar por você. Briga por você, luta por você. Enquanto eles estão ganhando milhões e milhões e milhões, você está se afundando cada vez mais. Chega disso, irmão. Levanta, sacode a poeira, fala: Senhor, se tu tem, então eu quero. Aquele pregador maluco pregou lá ontem, então é hoje que vai acontecer na minha vida. E ele se responsabiliza pela palavra dele, porque não é a minha palavra, é a palavra dele. Ele é Senhor. Ele diz: os tonéis vão transbordar na sua vida. O que é isso, pregador? Vou ficar rico? Não sei, tomara, quem sabe. Lembre-te de mim quando entrares na riqueza. A gente não precisa disso, irmãos. A gente só precisa da vida abundante que Ele nos prometeu. Só precisamos dessa vida abundante. E é o mínimo que você tem que abraçar nessa noite, é esta vida abundante. Abundância, abundância. Para que a tua casa seja totalmente diferente, para que a tua rua, para que a tua vizinhança seja diferente, para que os teus vizinhos possam experimentar disso, de Deus que está na sua vida. Em nome de Jesus. E o versículo 25 ele diz: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Olha o que Deus está fazendo. Lembra dos anos que se passaram, que deu tudo errado, que os gafanhotos vieram e tal? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Você entra dentro de um carro, o que você tem? Você tem um para-brisa. Já se ligou, né? Grande, um para-brisa enorme. No meio do para-brisa você tem o quê? Ali um espelhinho chamado retrovisor. Já reparou o tamanho do para-brisa e o tamanho do retrovisor, a diferença que tem? O retrovisor é pequenininho, porque por retrovisor você está olhando o quê? Para trás. Aí é uma poesia agora, ó, porque o passado é referência, só uma referência. Futuro, ó, está logo ali. Chega, irmãos, a gente só vai usar o passado como uma referência. Lá deu tudo errado, mas ali na frente eu já estou vendo. Epa, olha como eu já estou vendo. Olha, na minha família, na minha casa, na minha escola.